inveja e o ciúme pode nos levar a competir com outras pessoas. Raquel competia com a sua irmã porque achava nela uma rival e via nela coisas que ela mesma não tinha. Será que a gente tem isso no nosso coração? Vamos aprender hoje com Raquel. Gênesis 29 conta a narrativa quando Raquel conhece Jacó. Eu já falei até um pouquinho disso no vídeo passado, quando começamos a falar de Lia, né? Jacó saiu da casa dele para procurar uma esposa dentre as filhas de Labão. Labão era irmão de Rebeca, né, sua mãe. E lá ele foi procurar e viveu um tempo com Labão. Ele se apaixonou por Raquel e trabalhou durante algum tempo para que ele se casasse com Raquel. No entanto, Raquel era a filha mais nova de Labão e Lia a mais velha. E como era costume, não se dava em casamento a mais nova quando a mais velha ainda não tinha se casado. Então Labão passou Jacó para trás e no dia do casamento, ao invés de entregar Raquel, entregou Lia. Mas depois Jacó trabalhou mais 7 anos para que pudesse ter Raquel também como esposa, porque ele amava mais a Raquel do que a Lia. Isso nós vimos e comentamos no vídeo passado, né, pessoal? Pelo fato de Lia ser desprezada, né, porque Jacó não amava ela, o Senhor fez Lia fértil e Raquel estéril. Isso era uma coisa que incomodava muito Raquel. E Raquel começou a ter ciúmes da sua irmã, porque ela tinha filhos e a Raquel não tinha filhos. Lia tinha filhos e ela não tinha. E aí em Gênesis, eu quero ler para vocês, Gênesis 30, capítulo 30, no versículo 1 a 2, né? Diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Né? Aqui nós vemos algo interessante. Raquel primeiro tinha ciúme. O ciúme, a inveja, é um sentimento que não pode habitar no nosso coração, porque ele nos corrói por dentro e causa uma inimizade muito grande entre essas pessoas. Então, como causava, né, entre Raquel e Lia, que eram irmãs, eu creio que talvez essa rivalidade começou não no fato somente, né, de Lia conseguir ter filhos e Raquel não, mas creio que desde o casamento. Imagine que você tem a esperança, a expectativa de se casar depois de 7 anos, né, com Jacó, por exemplo, como Raquel tinha, né? E no dia do casamento, o seu pai vai lá e troca e coloca a sua irmã no seu lugar. Eu acho que isso já é um gatilho muito importante para que a inveja, o ciúme e essa rivalidade entrem no coração de uma pessoa. A gente tem que estar muito concentrado no Senhor, cheio do Espírito Santo, para não permitir que esses tipos de sentimentos entrem. Raquel, eu creio que ela não filtrou isso na vida dela, né? E o fato de depois de casar, Lia conseguir ter filhos e ela não, isso só exacerbou dentro dela essa inveja e rivalidade que ela tinha da irmã dela. E aí ela coloca toda a responsabilidade de não conseguir ter filhos sobre Jacó. Olha para você ver. Lia também fazia isso, colocava sobre Jacó a responsabilidade dela ser desprezada, né? A culpa é dele, porque ele não me ama. E aqui Raquel diz que a culpa dela não conseguir ter filhos era também de Jacó, né? Ou seja, a gente vê uma característica do ser humano nessas duas mulheres, né? Que é colocar a responsabilidade que é nossa em cima dos outros. Isso é uma forma de vitimismo também, né? Tirar a responsabilidade minha, não dizer que o problema é meu e colocar sobre outras pessoas, porque isso é muito cômodo, é muito mais fácil, né? E Raquel fez isso. Falou assim: Jacó, me dê filho, senão eu vou morrer. E Jacó falou assim: por acaso eu tenho essa responsabilidade? Por acaso eu estou no lugar de Deus, né? Que fez você não ter filhos? Não é comigo que você tem que cobrar isso. Não é de mim, não é em mim que você tem que buscar isso. Você tem que buscar isso ao Senhor. Então aqui a gente vê a primeira característica de Raquel. Primeiro, ela tinha ciúmes da irmã, ela tinha inveja e tinha uma certa rivalidade com Lia. Então é algo que nós devemos aprender com ela a não fazer, né?
E também Raquel buscava em outras pessoas aquilo que ela tinha que encontrar somente em Deus, né? Se ela está tendo algum problema, não é o outro que é responsável, né, por resolver esse problema para mim. Eu tenho que chegar com toda a minha ansiedade, como a palavra de Deus diz, a gente tem que lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então Raquel buscou no lugar errado, né, depositar as suas ansiedades, depositar os seus temores, né, buscou isso no marido, e não é ele que deveria suprir isso, e sim o Senhor. Então nós aprendemos isso também com Raquel. Não busque em outras pessoas aquilo que é responsabilidade sua, né? Não jogue sobre as costas de outra pessoa os seus problemas, como se elas fossem responsáveis pelas coisas estarem acontecendo dessa forma na sua vida, tá? Isso não é assim. Aí o que ela fez, né? Então eu não consigo ter filhos. Então ao invés de às vezes buscar o Senhor, buscar isso no Senhor, o que ela fez? Eu vou fazer de novo com as minhas próprias mãos, né? Foi lá, pegou a serva dela, Bila, e deu para Jacó, para que Jacó tivesse filhos com ela no lugar de Raquel. E assim ela fez, e Bila teve 2 filhos, né? Com ela. E até colocou os nomes também dos filhos relacionados a toda essa aflição que Raquel tinha por não poder ter filhos, né? Então, ela colocou, né, o primeiro nome do filho de Dan, que significa julgamento. Segundo Raquel, Deus tinha feito justiça para ela, dando um filho através de Bila, né? E o segundo filho que Bila teve, né, para Raquel, se chamou Naftali, que significa minhas lutas, né? Segundo Raquel, ela havia vencido as grandes lutas que ela tinha travado contra a irmã dela. Olha aí, até no nome da criança tem esse sentimento de rivalidade. Aí o que aconteceu? Lia respondeu a essa competição que Raquel começou. Foi lá também, pegou a serva dela, a Zilpa, e deu para Jacó também ter filhos, porque ela não estava tendo mais filhos também. Aí Zilpa também deu filhos a Jacó, né, para Lia também, através da sua vida, né? Então as duas cataram as servas dela, né, e foi ter filhos também para ver quem tinha mais filhos. Olha para você ver que competição, né? Que coisa meio de criança isso, né? Mas havia essa rivalidade entre as duas irmãs. Mas o Senhor se lembrou de Raquel, né? E a curou da esterilidade dela. E ela conseguiu ter 2 filhos. O primeiro filho dela foi José. José foi muito importante para a história de Israel, né? Depois a gente pode até falar sobre ele em outros vídeos, né? Não nessa série, porque nós estamos falando somente de mulheres, mas José foi muito importante. Foi uma pessoa que sofreu muito, mas ele era muito temente a Deus, tinha uma amizade muito grande com Deus, e Deus o exaltou de sobremaneira que ele foi governador do Egito e salvou toda a sua família e o povo de Deus da fome, né? Que veio sobre o Egito e sobre toda a terra naquele período, né? E depois ela teve o segundo filho. A segunda gestação dela, na verdade, o segundo parto foi muito difícil, foi um parto difícil, e Raquel acabou morrendo no parto do seu segundo filho, né? Que é Benjamim. Então, Raquel deixou os seus 2 filhos pequenos, José, né, e Benjamim recém-nascido, para que Lia, sua irmã, acabasse cuidando, né, e Bila também, as servas de Jacó, acabassem cuidando deles. O que nós aprendemos, né, com Raquel? Nós aprendemos que nós não devemos colocar responsabilidade sobre outras pessoas da nossa felicidade. Ninguém é responsável pela nossa felicidade e ninguém é responsável, né, por eu estar sofrendo alguma coisa, por eu estar passando por alguma situação, né? E se eu preciso de ajuda, né, a primeira pessoa que eu devo procurar para lançar toda a minha ansiedade, todas as minhas dificuldades é Deus, e não lançar, como ela lançou sobre Jacó, né, a culpa de não conseguir ter filhos. A segunda coisa que a gente aprende também com Raquel é não guardar inveja e não guardar ciúmes e não cultivar rivalidades, né? Às vezes a inveja ela faz com que eu veja a outra pessoa como mais afortunada, né? A grama do vizinho, né, mais verde, e eu vou começar a querer competir com essa pessoa ou prejudicar ela de alguma forma para que ela não seja tão próspera, né, tão bem sucedida como eu gostaria que eu fosse, né?
Então, que não haja no nosso coração inveja, que não haja no nosso coração ciúmes, que não haja no nosso coração rivalidades, mas que habite no nosso coração, primeiro, o desejo de nós termos uma amizade verdadeira com Deus e buscarmos em Deus, que é a fonte, buscarmos no Senhor aquilo que nós queremos que o nosso coração seja saciado. Lia não tinha o amor do marido, né? E mesmo assim ela murmurava porque ela achava que faltava coisas para ela achava que ela era desprezada. Raquel tinha o amor do marido, mas também não estava satisfeita, né? Isso significa que não é o amor de alguém, não são as coisas deste mundo, não é a atenção de alguém, não são as coisas materiais, não são as coisas deste mundo aqui que a gente vê, físico, que tem a capacidade de nos completar, que tem a capacidade de nos fazer inteiro. Às vezes a gente busca no lugar errado essa sensação de plenitude. Isso só pode ser buscado no Senhor. Então não busque nas coisas e não busque nas pessoas aquilo que você pode encontrar somente em Deus. Que você tenha um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço.